nome é Mariana, eu sou arquiteta e urbanista, trabalho com patrimônio cultural, trabalho com cultura, com museus. Eu estou com 45 anos, quando eu cheguei mais ou menos nos 42 anos, eu comecei a me ver como uma profissional em meio de carreira e comecei a programar o que seria a minha carreira da metade para os encaminhamentos para a aposentadoria já quase. O que eu ia fazer da minha segunda metade de carreira. E aí eu pensei que estava na hora de aprender o inglês. Bom, então eu escolhi um país onde eu pudesse falar inglês e que ao mesmo tempo esse país ele fosse acolhedor para os estrangeiros. Qual seria o país que eu me sentiria à vontade em estar morando? E aí a Austrália tem um clima mais ou menos parecido com o Brasil, a vibe daqui dos australianos tem um pouquinho de Brasil, é um povo descontraído, não tão formal. E aí eu pensei que aqui eu poderia passar o meu intercâmbio, melhorar o meu inglês num país onde eu me sentisse acolhida. Eu fiquei 2 anos organizando a minha vida financeira, guardando dinheiro para vir para cá e não precisar chegar aqui e já trabalhar no primeiro mês. Aí tem uma outra preparação que é psicológica, que é o desapego, que é você desapegar da sua casa, dos seus bichos, do seu jardim, das suas árvores, das suas plantas, da sua família. Se preparar para vir para cá, para ter uma vida minimalista, porque a gente não tem mais aquelas 6 portas de armário, agora é a vida em 2 malas e aqui a gente muda muito de um bairro para o outro. Então, esse é um dos maiores desafios até, essa vida de minimalista. As escolas aqui, elas não têm uma turma para pessoas mais velhas. A gente vem para cá com 45 anos e vai ficar lá no meio da galera entre 20 e 30 anos de todo mundo que está vindo para cá aprender o inglês. E aí eu vim e fiquei numa turma dessas. Tendo contato com um grupo de pessoas bem mais jovem que eu. E aí eu pensei, poxa, eu estou atrasada em fazer essa missão. Só que aí eu vi que a galera que vem para cá, mais jovem, vem muito agoniada de dinheiro, tendo que trabalhar, e aí eles levam uma vida puxada demais. São 6 horas de curso de inglês, mais 4 horas de trabalho. Então, por esse lado, deu para eu vir para cá mais tranquila de cabeça, de grana. Eu acho que e até um equilíbrio emocional, que com 25 anos a gente não tem o equilíbrio emocional de 45 anos. Por quê? Vim para um outro país, sozinha, falar uma outra língua. Você tem que estar seguro, né? E assim, tem umas horas que dá uma solidão. Isso é inevitável. Uma hora a gente vai sentir solidão, porque a gente está longe dos amigos. Aí tem um segundo desafio, fazer novos amigos, né? Então, já nessa altura da vida, eu estou tendo que construir uma rede de relações. Acho que a melhor parte do intercâmbio é quando a gente começa a ficar segura numa cidade desse tamanho e resolver a vida, e ir para cima, e descobrir trabalho, desenrolar trabalho, e fazer amizade, e curtir a cidade, se sentindo segura. Quando a gente começa a sentir isso, e isso vem junto com a língua, com a gente ficar mais seguro no inglês, né? Conseguir se comunicar. A gente escuta histórias assim de gente que pagou e chegou aqui, não tinha curso, a escola não era legal. Então eu fui procurar recomendações. E aí um amigo de São Paulo falou, ó, tem a agência aí, tem a Good Day, da Lívia, e eles são legais, são pessoas super sérias, super de confiança. E aí eu fui para a Good Day. E começou meu atendimento no Brasil, com a Elaine. Ela te dá o passo a passo de forma muito objetiva. Então o tempo todo eu me senti acolhida pela Elaine lá. E aí chegando aqui em Sydney, a mesma coisa. A gente vai lá no café, conhece vocês. Então
A gente ter uma agência que dá esse suporte é como se fosse a família da gente. Qualquer coisa que acontece comigo, alguma situação, eu vou me reportar à minha agência. E a gente sentir que tem essa presença, que tem alguém cuidando da gente, é muito importante isso. O meu objetivo maior do intercâmbio é falar inglês fluente. Mas a reboque do falar do inglês fluente, vem várias coisas juntas, que é essa história de dar um tempo da tua rotina, viver uma outra rotina, é quebrar com tudo isso e vir fazer uma coisa, isso te desafia. Vir para uma cidade, aprender a usar o transporte aqui, fazer um caminho diferente todos os dias, ter um desafio novo, tudo aqui é um desafio novo. Botar crédito no telefone é um desafio. Falar no telefone em inglês é um desafio. Então eu penso que todos esses desafios, eles dão uma ativada na cabeça da gente e vão dar novas habilidades, habilidades que eu pensava que eu não tinha mais. E a gente vai se sentindo mais empoderado da gente mesmo, sabe? Se sentindo mais capaz. Nossa, eu sou capaz de ir lá e fazer isso. E isso é bacana e estimulante. Porque chega uma hora que a gente está lá na nossa zona de conforto e a gente vai perdendo o sangue no olho, aquele entusiasmo, sabe? Esse negócio vai acabando, a gente vai ficando assim, a vida vai ficando morna. E aí vim para cá me dando esse entusiasmo de novo, de fazer coisas novas, de me desafiar, de ver que eu sou capaz. Acho que essa aqui é a lição do intercâmbio, a gente ficar junto da gente.